bem, façamos uma questão então envolvendo a semântica verbal. Observa comigo o enunciado. De que atividade humana contribuirá significativamente para esse aumento? Contribuirá significativamente para esse aumento. Vem comigo aqui. O emprego da forma verbal grifada acima denota considerando-se o contexto. O que eu tenho de saber? Identificar qual é o tempo e modo de contribuir. Professor, e contribuir é o que, professor? O que é contribuir? Pode ficar aqui, ó. Vamos analisar então o que é o contribuir. Contribuir é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Senhor, mas como é que eu sei? Simples. Vem comigo. Primeiro, há uma palavrinha que nos ajuda a identificar o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. A palavra é outrora. A palavra eu sei que é meio estranha, outrora, mas lembra, ela será fundamental por razão da terminação dela. Qual? Ra. Ra, 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 ra. Vai associar e vai lembrar que é a mesma terminação do mais que perfeito. Outrora cantara, outrora viera, outrora fizera. Ra, ra, ra. É a mesma terminação. Então, primeiro ponto, como identificar? Segundo ponto, o que é o mais que perfeito? O que é? Olha o nome dele. Pretérito. Na língua portuguesa, pretérito significa passado. Ó, mais que perfeito. Olha, eu já tenho um passado que é perfeito, que é o pretérito perfeito. Como assim, senhor? Lê comigo. Quando cheguei, a aula já começara. Olha só. Vamos destacar cheguei e vamos destacar começara. Cheguei e começara. São dois tempos verbais que estão no passado. Cheguei e começara. Agora eu quero pensar. O que é mais passado? Mais passado é o fato de eu ter chegado ou mais passado é o fato de a aula ter começado? Imagina ações no passado. Eu tenho uma linha de tempo aqui, ó. Eu tenho uma ação no passado e tenho outra ação no passado. Olha só, quando cheguei a aula já começara. Qual é a lógica? Primeiro cheguei ou primeiro a aula começou? A aula começou. Então tá aqui, no passado, primeiro a aula começou, depois eu cheguei. Então, o começara em relação a cheguei é mais passado. Como cheguei é pretérito perfeito, o começara é mais que perfeito, é mais passado que o cheguei. Por isso a definição, o que é o pretérito mais que perfeito? É uma ação passada antes de outra também passada. É o passado do passado. E mais um detalhe importante. Há outras duas formas para eu representar o mais que perfeito. Sempre. No lugar de começara, eu poderia utilizar tinha começado ou havia começado. Sempre. No lugar, por exemplo, de estudara, tinha estudado, havia estudado. No lugar, por exemplo, de descera, tinha descido, havia descido. Bebera, tinha bebido, havia bebido. Tudo bem? É o mais que perfeito. Duas coisas eu tenho de saber. A ideia, ação passada ocorrida antes de outra também passada e as trocas pelas formas compostas. Nota que essa forma composta é tinha ou havia mais um particípio. Tinha ou havia cantado, tinha ou havia estudado, tinha ou havia feito. Tudo bem? Então, volta à questão. Olha, de que atividade humana contribuirá? Ra, 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 ra. Pretérito mais que perfeito. O emprego da forma verbal grifada acima denota, considerando-se o contexto, ação real a ser obtida no futuro em relação a outra no presente. Ação real a ser obtida no futuro em relação a outra no presente. Não, é o passado do passado. Condição passível de ser realizada até mesmo no presente. Não, não é uma condição, é passado do passado. Incerteza da realização de uma ação futura, de uma ação no futuro próximo. Não tem nada a ver com o futuro.
possibilidade futura, que depende de uma condição anterior. Não, geralmente essa possibilidade futura, que depende de uma condição anterior, eu vou representar com o futuro do presente ou futuro do pretérito. Se ela vier, eu irei. Ó, é uma possibilidade futura que depende de uma condição anterior, tá? Então, nada a ver com o mais que perfeito. Agora, olha, fato passado em relação a outro também passado. Essa aí. É o passado do passado. Esta é a semântica dele. Então, de novo, ó. Mesmo que no meu contexto eu não consiga perceber aqui a ação passada antes de outra ação passada, o que eles querem que o aluno perceba também, logicamente saiu de um texto, né? Mas que eles querem que o aluno perceba é que o aluno saiba que o irá vai representar o mais que perfeito. E associe, ó, se é mais que perfeito, então é o passado do passado. Tudo bem? Finalizamos por aqui a correção da questão de verbo.